Para mí es una gran alegría poder estar aquí. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui. También una sorpresa. Também uma surpresa. Supimos de la reunión Soubemos desta reunião, a eso de las 4 o 5. mais ou menos às 4 ou 5 da tarde. Mas gracias al Señor por este tiempo. Mas graças ao Senhor por este tempo. Vamos a hacer una oración antes de considerar la palabra. Vamos orar antes de começar com a palavra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú puedas bendecir tu gloriosa palabra. De tal manera que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Que tú puedas hablar profundamente a nuestros corazones. Amén. Ayuda al que habla, Señor. Ayuda a los que oyen, Señor. A la persona que traduce, Señor. Amén. Que tu Espíritu sea en medio de nosotros, socorriéndonos, para que tú seas glorificado. Amém. En nombre de tu Hijo Jesús. Amém. Amén. Hermanos, si quieren pueden ir abriendo el libro de Hechos. Irmãos, podemos abrir no livro de Atos. Capítulo 19. Capítulo 19. Perdón, capítulo 26, verso 19. Perdão, capítulo 26, verso 19. Esta semana con los hermanos de la ciudad, esta mañana con nosotros hermanos de la ciudad, Essa manhã, com os outros irmãos aqui na cidade, estuvimos hablando acerca de la visión celestial, estivemos falando sobre a visão celestial, con la visión de la santidad, de la gloria del Señor. sobre a visão da santidade e da glória do Senhor. Yo quiero volver a compartir algunos pasajes Eu quero voltar a compartilhar algumas passagens sobre ese asunto con los hermanos, sobre este assunto com os irmãos, resaltando un poco la visión de la supremacía y de la autoridad de Cristo. ressaltando um pouco a visão da supremacia da autoridade de Cristo. Pablo en este pasaje dice así: Paulo, nessa passagem, diz assim: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pablo nos dice que al final de su vida él concluye Paulo nos diz que ao final da sua vida ele concluiu que se mantuvo fiel que ele se manteve fiel a algo que él denominó la visión celestial. a algo que ele denominou a visão celestial. Pablo tuvo una visión Paulo teve uma visão desde el comienzo de su vida. desde o começo da sua vida. Eso marcó toda su vida, E isso marcou toda a sua vida. eso marcó todo su ministerio. Isso marcou todo o seu ministério. Y cuando él llegó al final de su vida, E quando ele chegou ao final de sua vida, él puede decir que él fue fiel a la visión celestial. ele pôde dizer que ele foi fiel à visão celestial. Cuando uno mira las escrituras, este asunto de la visión Quando olhamos as Escrituras, este assunto da visão es muy importante. é muito importante. Proverbios dice así: Provérbios diz assim: donde no hay visión, onde não há visão, el pueblo se desenfrena. o povo se corrompe. Hay unas versiones que traducen ese pasaje Algumas versões que traduzem essa donde passagem, no hay visión profética, onde não há visão el profética, pueblo se desenfrena. o povo se desenfreia. De alguna manera, Então, de alguma maneira, Dios pone una meta Deus coloca uma meta a través de su revelación, através da sua una revelação, meta que es la visión, uma meta que é a visão. y esa visión E essa visão traza el camino por el cual se debe conducir el pueblo de Dios. traça o caminho pelo qual deve se conduzir o povo de Y Deus. si el pueblo no tiene una visión, Se o povo não tem uma visão, va a caminar en muchas direcciones vai caminhar em várias direções, desenfrenadamente. desenfreadamente. Es una locura. É uma loucura. Nadie emprende un proyecto Ninguém começa um projeto si no tiene una visión, se não tem uma visão, si no tiene un objetivo. se não tem um objetivo. Nosotros no somos mochileros espirituales Nós não somos mochileiros que espirituais salimos a la calle que saímos pelas y ruas cogemos un bus e tomamos um que nos ônibus lleva a cualquier lugar que nos leva a qualquer lugar, sin ningún propósito. sem propósito algum.
Nosotros necesitamos tener un objetivo claro. Nós necessitamos ter um objetivo claro. Que ese objetivo gobierne nuestras Que vidas. esse objetivo governe as nossas Que ese vidas. objetivo gobierne nuestros Que ministerios. esse objetivo governe nossos Y ministérios. nuestro mayor esfuerzo será ser fiel a ese objetivo. E o nosso maior esforço deverá ser fiel a este objetivo. Entonces, ¿qué era la visión celestial para Pablo? Então, o que era a visão celestial para Paulo? Esa es una pregunta muy importante. Essa é uma pergunta muito En importante. el cristianismo hoy en día se habla mucho acerca de la visión. No cristianismo de hoje em dia se fala muito acerca da visão. Muchos pastores, Muitos pastores, líderes cristianos, líderes cristãos, ellos dicen que tienen una visión. eles dizem que têm uma visão. En muchas iglesias Em muitas igrejas se sigue una visión. segue uma visão. La visión sobre el evangelismo, A visão sobre o evangelismo, la visión sobre la restauración del reino a ahora, visão sobre a restauração do reino agora, la visión de las iglesias en las a casas. visão das igrejas nas Hay casas. muchas visiones. Existem muitas visões. Pero ¿qué era lo que Pablo consideraba su visión celestial? Mas o que Paulo considerava sua visão Y celestial, no solo lo que Pablo consideraba su visión, e não somente o que Paulo considerava sua visão, sino los otros apóstoles. senão também os outros apóstolos. Ahora, si quieren, podemos leer en Hebreos, Agora vamos ler em Hebreus, donde las escrituras nos dicen, onde as Escrituras nos dizem, Hebreos 3, verso 1, Hebreus 3, versículo 1, que esa visión de Pablo y de los apóstoles que vamos a leer, que essa visão de Paulo e dos apóstolos que vamos ler, no es solo la visión de Pablo y los apóstoles, não é somente a visão de Paulo e dos apóstolos. esa debería ser la visión de todos los santos. Essa deveria ser a visão de todos os santos. Dice, por tanto, hermanos santos, Diz, pelo que, irmãos santos, participantes del llamamiento celestial. participantes da vocação celestial. Entonces, estos hermanos Então esses irmãos santos, santos, los hebreos, os hebreus, a quienes se les escribe la epístola, aos quais ele escreve essa carta, y no solo ellos, não somente eles, todos los redimidos, todos os los redimidos, justificados, os los justificados, santificados por la sangre del Cordero, os santificados pelo sangue do Cordeiro, también han sido participantes também têm sido participantes de una vocación de celestial, uma vocação de celestial, una visión de celestial. uma visão celestial. Ahora, ¿cuál es esa visión? Agora, qual é essa visão? Porque cuando la iglesia no tiene claro esa visión, Porque quando a igreja não tem clareza ella se sobre essa visão, desenfrena, ela se desenfrena, ella se pierde del camino. ela se perde no La caminho. historia es una gran evidencia, A história é uma grande evidência. como la iglesia se ha perdido muchas veces. Como a igreja tem se perdido várias vezes. Así como Israel en el desierto dio muchas vueltas, Assim como Israel deu várias voltas no deserto, así la iglesia a veces está dando vueltas y girando en el desierto assim a igreja às vezes está dando voltas e girando, dando voltas no porque deserto. ha perdido la visión, Porque tem perdido a visão. porque ha perdido el llamamiento. Porque tem perdido o chamamento. Ahora vamos a leer de la boca de los apóstoles cuál era la visión de ellos. Agora vamos a ver qual é a visão dos apóstolos. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, dice así: Por exemplo, o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, diz assim, 1:16. 1,16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. O sea que lo que los apóstoles hablaban Então aquilo que os apóstolos falavam no eran cuentos, não eram contos, no eran historias que ellos se habían inventado. não eram histórias que eles criaram. Ellos no estaban corriendo detrás del viento, Eles não estavam correndo atrás do vento, no estaban corriendo detrás de sus sueños. não estavam correndo atrás de seus próprios sonhos. Ellos tenían algo muy real, Eles tinham algo muito real, que era su testimonio, que era o seu testemunho, que era su predicación, que era a sua pregação, que era su visión. que era a sua visão. Y dice Pedro, Pedro diz, sino como habiendo visto. senão como havendo visto, Ahí usted ve el asunto de la visión. aí se abre o assunto da visão. Segunda de Pedro, 2 Pedro 1:16. Dice, sino como habiendo visto. mas nós mesmos vimos. O sea que la visión de Pedro Se aquela visão de Pedro
Es una visión. É uma visão. Vamos, pueden pasar. Entonces Pedro nos habla de alguien que ha visto. Então Pedro nos fala de algo que ele viu. Y dice ahí, E aí ele diz: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos mas nós mesmos vimos su majestad. a sua majestade. Entonces Pedro nos habla de una visión Então Pedro nos fala de uma visão que él tuvo. que ele teve. Esa visión se encuentra en el Evangelio de Mateo. Essa visão se encontra no Evangelho de Esa visión Mateus. fue la transfiguración de Jesús en el monte. Essa visão foi a transfiguração de Jesus no Y monte. eso es muy importante, hermano. E isso é muito importante. Nuestra visión Nossa visão no es un trabajo, não é um trabalho, no es una manera de não é reunirnos, uma maneira de nos no es reunir, una obra que hacemos. não é uma obra que fazemos. Nuestra visión Nossa visão es una persona. é uma pessoa. Y no cualquier persona. Não é qualquer pessoa. La persona del Hijo de Dios. É a pessoa do Filho de Deus. Glorificada. Glorificada. La visión. A visão, Aquellos que ellos vieron. aquele que Deus quer que vejamos. Aquellos que ellos vieron. Aqueles que viram. Aquellos que ellos oyeron. Aqueles que o escutaram. Aquellos que ellos palparon. Aqueles que o tocaram. Aquellos que ellos predicaron. Aqueles que eles pregaram. Era una persona. Era uma pessoa. La segunda persona de la Trinidad. A segunda pessoa da El Trindade. Hijo eterno de Dios. Filho eterno de Deus. Y esa es la gran visión E essa é a grande visão, de la cual nosotros hemos sido participantes. da qual nós temos sido No participantes. hemos sido participantes de un movimiento. Não temos sido participantes do No movimento. hemos sido participantes del ministerio de un hombre. Não temos sido participantes do ministério. Los que verdaderamente son santos. Nós verdadeiramente somos Son santos. santos porque sus ojos han sido abiertos E os que são santos porque seus olhos têm sido y abertos. han visto al glorioso y eterno Hijo de Dios glorificado. Têm visto ao glorioso e eterno Filho de Deus glorificado. Si usted no ha visto a Cristo, Se você não viu a Cristo, no es ni santo não é nem santo, ni participante. nem participante. Así usted vaya a un culto todos los domingos. Ainda que você vá ao culto todos os domingos, La visión a visão que une al pueblo de Dios, une o povo de que Deus, traza el camino del ministerio del pueblo de que Dios, traça o caminho do ministério do povo de es la Deus. visión de la autoridad y de la supremacía de É a Jesucristo. visão da autoridade, da supremacia do Senhor. Cristo glorificado, Cristo glorificado. Cristo como Señor, Cristo como Senhor. Cristo exaltado hasta lo sumo. Cristo exaltado até o sumo. Y Pablo llega al final de su vida diciendo: Paulo chega ao final de sua vida dizendo: yo no fui rebelde a esta visión. eu não fui rebelde a esta visão. Pablo vio a Cristo Paulo viu a Cristo cuando iba en el camino a Damasco. quando ele andava no caminho para Y esa revelación de Cristo E essa revelação de Cristo lo sostuvo toda su vida, o sustentou durante toda a lo sua animó en todo su vida, o ministerio, animou em todo o seu lo ministério, ayudó a pasar por todas las circunstancias que pasó, o ajudou a passar por todas as siendo circunstâncias, fiel, sendo fiel, porque él tenía un gran fundamento, porque ele tinha um grande él fundamento, tenía una gran revelación, ele tinha uma grande la revelação, revelación del Hijo de a Dios. revelação do Filho de Deus. Ahora, hermanos, nosotros cómo hemos perdido la visión, Ai, irmãos, como temos perdido a visão, cómo nos hemos distraído. como temos nos distraído. Satanás es tan sutil Satanás é tão que a sutil, veces nos quita la mirada porque às vezes ele tira a nossa de lo visão importante, daquilo que é de lo importante, esencial, daquilo que é essencial, de lo prioritario, daquilo que é prioridade, que es Cristo mismo. que é o próprio Senhor Jesus. Ahora dice Pedro otra cosa. Agora Pedro nos diz outra coisa. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, le fue enviar desde la magnífica gloria una voz que decía: lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ahora esta visión tiene otro aspecto.
Agora essa visão tem outro aspecto. Cuando Jesús se transfigura delante de Pedro Quando Jesus se transfigura diante de y de Pedro los otros apóstoles, e dos outros apóstolos, y Pedro quiere intervenir, Pedro quer intervir. ustedes conocen el pasaje. Vocês conhecem a passagem. Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Había aparecido Moisés y E Elías. ali apareceram Moisés e Elias. Es bueno que hagamos unas É enramadas. bom que façamos algumas Entonces tendas. Pedro escuchó una voz del cielo. Então Pedro escutou uma voz do céu. Este es mi hijo amado, Este é o meu filho en amado, quien tengo em complacencia. quem eu tenho meu prazer. Y él dice otra palabra, el Padre. E ele disse outra palavra. A él oí. A ele ouvi. Siempre que hablamos Sempre que falamos de la autoridad, da autoridade, del señorío do senhorio de Cristo, de Cristo, necesitamos resaltar necessitamos ressaltar la autoridad a de autoridade la palabra de Cristo. da palavra de Cristo. A él oí. A ele ouvi. Así como el Padre engrandeció al Hijo, Assim como o Pai engrandeceu o también Filho, engrandeció la palabra del Hijo. também engrandeceu a palavra do Filho. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Por que dizemos isto? Porque la visión de Cristo Porque a visão de no es Cristo una visión abstracta não é uma visão abstrata, que quedó en la montaña, que ficou lá na montanha, sino que la visión, mas a visão, el conocimiento, conhecimento, la revelación a revelação que ellos tuvieron acerca de que Cristo, eles tiveram acerca de Cristo, su persona, sua pessoa, su obra, sua obra, su propósito, seu propósito, todo nos quedó escrito. tudo isso ficou escrito. Y el Señor decía, E o Senhor dizia: ¿por qué me dices Señor, Señor, por que me dizem Senhor, y Senhor, no haces mi voluntad? e não fazem minha vontade? Entonces Él tiene una voluntad, Então ele tem uma vontade. y esa voluntad, E essa vontade, esa palabra de Cristo, essa palavra de esa Cristo, palabra autoritaria y final, essa palavra autoritária e final, nosotros la encontramos en las Escrituras. Nosotros la encontramos. nós a encontramos nas Escrituras. Eso es muy importante. Isso é muito importante. La iglesia tiene una visión. A igreja tem uma visão. Ella tiene un Señor Ela tem um Senhor glorioso, exaltado, glorioso e exaltado. y ese Señor habla, E esse Senhor tem nos falado. y nosotros a Él debemos oír. E nós devemos ouvi-lo. Ahora, en esa base, Agora, nessa base, nosotros vamos a ver un pasaje al libro de Isaías, nós vamos ler agora uma passagem do livro de Isaías, que de alguna manera encarna que de alguma forma encarna ya estas verdades que nosotros encontramos desarrolladas en el Nuevo Testamento. estas, de alguma forma encarna essas verdades que temos visto no Novo Testamento. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Vamos abrir em Isaías capítulo 6. La visión que tuvo Isaías. A visão que teve Isaías. Vamos a hacer un pequeño ensamble Vamos fazer um pequeno vislumbre de cómo esta visión corresponde también a la visión de la majestad que debemos tener ahora de Cristo. de como essa visão corresponde também à visão da majestade que devemos ter agora de Cristo. Esto es simbólico, Isto é simbólico, porque dice el autor de Hebreos porque disse o autor a Hebreus: que todas las cosas que tenían que ver con el tabernáculo, el templo, todas as coisas que tinham a ver com o tabernáculo, com o templo, eran símbolos, eram símbolos, eran figuras eram de figuras cosas celestiales. de coisas celestiais. Ahora nosotros estamos en la realidad celestial. Agora nós estamos na realidade celestial. Nosotros estamos en el verdadero tabernáculo, Nós estamos no verdadeiro que tabernáculo, es Cristo. que é Cristo. Entonces vamos a ver algo que nos sirve de sombra, Então vamos ver algo que nos tira da sombra, pero que nos puede llevar a principios de la realidad muy preciosos e importantes. mas que pode nos levar ao princípio da realidade muito precioso e importante. En cuanto al señorío de Cristo, Enquanto ao senhorio de en Cristo, cuanto a la autoridad de Cristo, enquanto à autoridade de y en Cristo, cuanto a Cristo llenándolo todo. e enquanto a Cristo enchendo a tudo. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 1, Isaías 6, verso 1. Vamos ler Isaías, capítulo 6, verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, No ano em que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, y sus faldas llenaban el templo.
E o seu séquito enchia o templo. La visión que tiene Isaías A visão que teve Isaías es la visión de un Señor en la majestad. é a visão do Senhor na El majestade. Señor Jehová de los ejércitos. O Senhor dos exércitos. Juan nos dice en su evangelio João nos diz em seu que cuando evangelho Isaías hablaba que quando Isaías falava de quién iba a enviar de quem ia enviar el Señor, o Senhor, que estaba hablando era Cristo mismo. quem estava falando era o próprio Cristo. Entonces el lenguaje de Juan, Então, na linguagem de João, la visión de Isaías, a visão de Isaías es una visión de el resplandor de la gloria de Jehová. é uma visão do resplendor da glória do Senhor. Y el resplandor de la gloria de Jehová E o resplendor da glória de Deus es Cristo mismo. é o próprio Cristo. Y eso no debe alarmarnos. Isso deve nos alarmar. No debe Não deve alarmarnos. nos alarmar. Jesús dijo así: O Senhor disse assim: Padre, glorifícame Pai, glorifica-me con aquella gloria que tuve. com aquela glória que tive. Entonces Jesús habla Então Jesus como fala alguien que estaba en la gloria. como alguém que estava na glória. Entonces cuando vemos el pasaje de Isaías, Quando vemos a passagem de de uno Isaías, en la gloria, de aquel de la gloria, aquele da glória, podemos estar viendo una visión podemos estar vendo uma visão de la gloria de Cristo. da glória de Deus. Usted ve que este lenguaje Essa linguagem que vamos a leer acá que vamos ler es aqui un lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. é uma linguagem que se usa no Novo Testamento para se referir a Cristo. Entonces, por eso estamos leyendo a Él. Por isso estamos lendo. Ahora, comenzamos leyendo que dice el pasaje que en el año que murió el rey Usías. Agora começamos lendo o que diz na passagem que no ano em que morreu o rei Uzias. Sería bueno que leyéramos Primera de Crónicas. Gostaria agora que lêssemos 1 Crônicas. ¿Por qué murió Usías? Por que morreu Uzias? Porque es justo donde muere Usías Porque justamente quando Uzias morre, que los cielos no son abiertos. os céus nos são abertos. Y también es justo la muerte de Usías Também justo na morte de que Uzias, se nos da el contexto de la visión. que nós temos o contexto da visão. Y eso es muy interesante. Isso é muito interessante. Segunda de Crónicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Yo sé que los hermanos conocen estos pasajes probablemente, Acredito que os irmãos provavelmente conheçam essas passagens. pero en estos pasajes encontramos muchos principios importantes para nosotros. Mas nessas passagens encontramos muitos princípios importantes para nós. Dice ahí en el verso 16, Diz no verso 16. dice que Usías llegó a ser fuerte. Diz que Uzias se fortificou. Usías fue rey Uzias foi um rei en una época muy difícil, em uma época muito difícil. mas el Señor le prosperó. Mas o Senhor o prosperou. Él creció grandemente, Ele cresceu grandemente, militarmente, militarmente, económicamente. economicamente. Él fue un gran rey, Ele foi um grande de rei. los pocos grandes reyes que hubieron después de Salomón y David. Como poucos reis depois de Salomão e Davi. Mas cuando él llegó a un punto alto, Mas quando ele chegou a um alto ponto, dice que cuando ya era fuerte, disse que quando ele já era forte, su corazón se enalteció. seu coração se enalteceu. El orgullo apareció, O orgulho apareceu. el mal de la altivez. O mar da Y altivez. eso es muy serio, hermano, Isso é muito sério. porque muchas veces, Porque muitas vezes, como nosotros vamos a leer, como nós vamos ler, muchas veces la visión muitas vezes a visão es opacada, é ofuscada, es oscurecida, é escurecida. no porque la visión no existe, Não porque não existe a visão, sino porque muchas veces tenemos un pueblo ciego. mas porque muitas vezes temos um povo Y cego. una de las raíces de la ceguera espiritual E uma das raízes da cegueira espiritual que tiene el pueblo de Dios que o povo de Deus tem es el orgullo, é o orgulho, es el enaltecimiento. é o enaltecimento. Mientras Dios abre el cielo y da gracia a los humildes, Enquanto o Senhor abre os céus e dá graça aos humildes, también Él cierra el cielo também Ele fecha os y céus resiste a los altivos. e resiste aos altivos. Eso es muy serio, hermano. Isso é muito sério, irmãos. Dice, Diz, se enalteció, se enalteceu. y dice en las escrituras que antes de la caída Diz nas Escrituras que antes da sua queda viene el enaltecimiento. vem o enaltecimento. Dice que se enalteció para su ruina, Diz que se enalteceu para a sua ruína, porque se rebeló contra Jehová su Dios. porque se rebelou contra Jeová, seu Deus. Ahora nosotros pudiéramos pensar, si no supiéramos más, Agora nós podemos pensar que se não soubéssemos mais, que Usías, ¿quién sabe qué hizo?
E Uzias nem sabe o que é isso. De pronto él fue a las naciones, de pronto él fue para las naciones, Ele foi logo para as nações, no, de pronto. prontamente, imediatamente. Es como si él, es un ejemplo, hubiéramos podido pensar que él se hubiera ido hacia las naciones a ofrecer a los ídolos. Então ele foi como um exemplo às nações oferecer aos ídolos. Nosotros hubiéramos pensado, Então nós pensamos de pronto se enalteció contra el Señor, que ele imediatamente se enalteceu contra o Senhor. voy a ayudarle en esa frase, hermano. Es una idea, es un ejemplo. Um exemplo. Nosotros pudiéramos pensar Nós podíamos pensar que en el enaltecimiento de Usías, que o enaltecimento de él Uzias se volvió idólatra. se deu porque ele se tornou idólatra. Se vio porque se fue, casó con mujeres extranjeras. Porque ele se casou com mulheres estrangeiras. Porque a veces nosotros pensamos que las personas Porque às vezes nós pensamos que as pessoas se rebelan contra el Señor se rebelam contra o Senhor, entrando en pecados serios, entrando em sérios pecados, pecados bochornosos. pecados muito grotescos. Mas vamos a ver Mas vamos ver que la rebelión de Usías que a rebelião de Uzias no fueron pecados morales, não foram pecados morais, no fueron pecados sexuales, não foram pecados sexuais, sino fueron pecados mas foram pecados relacionados con el ambiente de la casa de Dios. relacionados ao ambiente da casa de Deus. Podríamos decir pecados religiosos. Poderíamos dizer pecados religiosos. Un hermano decía, O irmão dizia, en el Progreso del Peregrino, Juan Bulla juega con esa idea a veces. No livro Peregrino, João Cunha aparece com essa ideia. Él a veces nos muestra às vezes ele nos mostra que hay una ciudad que se llama inmoralidad, que tem uma cidade que se chama imoralidade. pero él a veces muestra otras Mas ciudades às vezes ele mostra outras cidades como la falsa religión, como a falsa religião, el falso servicio a Dios. o falso serviço a Deus. Nosotros vamos a ver que Usías Nós veremos que Uzias pecó en un pecado percorreu um pecado religioso religioso que atentó contra la santidad de la casa. que atentou contra a santidade da casa de Deus. Vamos a leer, dice, Vamos a ler. entrando en el templo de Jehová, Versículo 16. al final, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entonces mire el pecado de Usías. Então olhem o pecado de Uzias. El pecado de Usías, O pecado de Uzias, como decimos, no fue un pecado de moralidad, como dizemos, não foi um pecado de moralidade, sino fue un pecado relacionado al servicio. mas foi um pecado relacionado ao serviço. ¿Cuál fue el servicio que quiso prestar Usías? Qual foi o serviço que ele quis prestar? Usías quiso ofrecer incienso Uzias quis oferecer incenso en la casa de Jehová. na casa de Deus. Ahora, ¿por qué eso fue un pecado tan serio? Agora, por que isso foi um pecado tão sério? Que la misma Biblia dice que es profanación, Porque a própria palavra diz que é profanação, rebelión. rebelião. Rebelión si se hubiera ido con los filisteos. Rebelião aconteceu com os filisteus. No, si él se hubiera ido con los Se ele filisteos. houvesse ido com os filisteus. Rebelión se hubiera caído en idolatría. Rebelião se ele tivesse caído em idolatria. Pero rebelión que ofrezca incienso. Mas rebelião, que ele, por ele ter oferecido incenso, ¿Por qué eso es rebelión? por que isso é rebelião? Ahora volvemos a la visión. Agora voltemos à visão. Recuerde que en la casa Recorde que na casa hay un Señor há um Senhor que está sentado sobre un trono alto y sublime. que está sentado sobre um alto e sublime trono. Y recuerde que ese Señor E lembre-se que esse Senhor habla, tem falado. a Él oye. A ele ouve. Ahora, en la tipología del Antiguo Testamento Agora, na tipologia do Antigo Testamento, tenemos un templo, temos um templo, tenemos un sacerdocio temos um sacerdócio y tenemos la ley. e temos a lei. ¿Cuál era el propósito de la lei? Qual o propósito da lei? El propósito de la ley era enseñarle a los judíos, O propósito da lei era ensinar aos judeus, entre otras cosas, entre outras coisas, cómo era el culto en la casa de Dios. como deveria ser o culto da casa de Deus. Y cualquiera que conozca la ley, E qualquer um que conhecesse a lei, por ejemplo, hay un libro por exemplo, em um livro que se llama Levítico, que se chama Levítico, que era el manual que era um manual de servicio do serviço de los levitas. dos levitas.
qué debían hacer, o que eles deveriam fazer, cómo lo deberían hacer, como deveriam fazer, de qué manera lo deberían de que hacer. maneira deveriam fazer. Y entre todo lo que se encuentra en el libro de Levítico y Números, E entre tudo que se encontra no livro de Levítico e Números, se encuentra cómo ellos deberían ofrecer incienso, encontramos a maneira de como eles deveriam oferecer cómo se incenso, componía el incienso, de que era composto o incenso, quiénes deberían ofrecer el quem incienso. deveria oferecer o incenso. Todo eso estaba escrito. Tudo isso estava escrito. ¿Y por qué estaba escrito? E por que estava escrito? Porque eso era figura y sombra. Porque isso era figura e sombra. Entonces, si en el Antiguo Testamento tenemos una casa, Então, se no Antigo Testamento nós temos uma tenemos casa, unos sacerdotes temos um y sacerdote, tenemos unos mandamientos para los temos um mandamento sacerdotes, para os sacerdotes, dice la Escritura que eso es figura. as Escrituras falam que isso é uma figura. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento Então, ele fala no Novo Testamento. tenemos una casa, Temos uma casa, tenemos unos sacerdotes temos um y sacerdote tenemos unos oficios. e temos nossos ofícios. Y el pecado de Usías E o pecado de Uzias fue que él entró en la casa foi que ele entrou na casa y quiso hacer lo que él quería e quis fazer da forma como ele queria, en la casa que era de Dios. na casa que era de Deus. Y eso Dios lo contó E isso Deus contou como rebelión. como rebelião. Ahora, eso es muy serio. Agora, isso é muito Si sério. nosotros pensamos bien de Usías, Porque se nós pensamos bem de que Uzias, era un hombre bien intencionado, que era um homem bem intencionado, digamos que él quería adorar al Señor, digamos que ele quisesse adorar ao Senhor, pero lo que vamos a encontrar mas o que vamos encontrar era que aunque él quería hacer algo bueno, é que ainda que ele quisesse fazer algo bom, él estaba violando ele estava violando los mandamientos del Señor. os mandamentos do Senhor. Recuerde las palabras que el Señor le dijo a Pedro: Lembre-se das palavras que o Senhor disse a Pedro: a él oí. a ele ouvir. Ahora, si Dios fue tan celoso en el Antiguo Testamento, Agora, se Deus foi tão zeloso no Antigo Testamento, nosotros no deberíamos pensar que el mismo Señor será de la misma manera su casa en el Nuevo Testamento. nós deveríamos pensar que o mesmo Senhor age da mesma maneira em sua casa no Novo Testamento. Y eso ya nos comienza a despertar a varias cosas, hermano. Isso já começa a nos despertar para várias coisas. Nosotros en la casa de Dios Nós, na casa de Deus, debemos andar con temor y reverencia, devemos andar com temor e reverência, que no es nuestra casa. porque não é a nossa casa. Y el que es dueño de la casa E aquele que é dono da es casa un Señor que está en la gloria. é um Senhor que está na glória. Y ese Señor habla, E esse Senhor tem falado. ha hablado para que nosotros Tem falado para que nós conozcamos su palabra conheçamos sua palavra y lo obedezcamos. e o obedeçamos. Ahora dice el verso 17: Agora nos diz o verso 17. y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: no te corresponde, oh tío Usías, a ti, Uzias, não compete el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Não te compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Ahora miren lo interesante: Agora olhem que interessante. el Señor se atraviesa en el camino de Usías. O Senhor se atravessa no Él caminho. va a hacer la profanación, él va a profanar la Ele casa, vai profanar a casa, mas Dios permite que se levanten estos mas o sacerdotes, Senhor permite que esses sacerdotes se levantem. sacerdotes valientes, Sacerdotes valentes. personas que celan la casa del Señor, Pessoas que zelam pela casa de y Deus. le dicen a Usías: E dizem a a Uzias: ti no te corresponde, isso não te corresponde. Dios es bueno, Deus é bom. Dios siempre va a poner en nuestros caminos Deus sempre colocará em nossos caminhos personas que nos van a ayudar, pessoas que vão nos ajudar. personas que nos van a poder hablar. Pessoas que vão poder nos Es como falar. si Dios hubiera puesto a los sacerdotes como un semáforo en rojo para que Usías se detuviera. É como se Deus tivesse colocado esses sacerdotes como um sinal vermelho para que Uzias se detivesse. Es interesante que a veces Dios É interessante que às vezes Deus pone personas que nos ponen como un alto, põe pessoas que nos colocam, que nos que enaltecem, nos dicen: aquíétate, que nos dizem: aquieta, guarda tus pies, guarda os teus pés. no te corresponde a ti. Isso não corresponde a você.
Y eso era muy bueno. Isso era muito bom. Qué bueno tener sacerdotes así, Que bom ter sacerdotes assim, hombres valientes, homens valentes, que por amor que por a amor la casa del Señor à casa do Senhor, y por amor al mismo Usías, e por amor até mesmo ao próprio Uzias, detengan a Usías. detenham ao El Uzias. asunto era serio. O assunto era sério. Estos sacerdotes fueron, si se puede decir, no tan firmes como deberían serlo. Os sacerdotes foram, podemos até dizer, não tão firmes como deveriam En ser. el tabernáculo No tabernáculo, había los sacerdotes que tenían que estar en la puerta del lugar santo. havia os sacerdotes que deveriam estar às portas do lugar Y ellos santo. tenían que tener una espada, E eles deveriam ter uma espada, porque ellos tenían que velar por el tabernáculo. porque eles tinham que velar pelo Y tabernáculo. cuando alguien quisiera entrar al lugar santo, Quando alguém quisesse entrar no lugar mas no santo, era sacerdote, mas não era ellos sacerdote, tenían que sacar la espada y guardar la casa. eles deveriam tirar suas espadas e guardar a casa. Ahora el problema era que era Usías, Agora, ainda que fosse Uzias, y Usías era el rey. Uzias era o rei. No lo podían detener tan fácil. Eles não poderiam detê-lo tão facilmente. Era un asunto serio. Era um assunto sério. Mas estos hombres se ponen firmes Mas esses homens se puseram firmes contra Usías. contra Uzias. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Usías? Agora, qual foi a resposta de Uzias? Dice ahí, Diz aí. en el 19, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de él. Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, Se llenó de él. Entonces vemos acá dos cosas. Então aqui nós vemos duas coisas. Primero, Primeiro, que Usías era orgulloso, que Uzias era orgulhoso, enaltecido. enaltecido. Y una de las características de las personas que son orgullosas Uma das características das pessoas que são orgulhosas es que no escuchan, é que eles não escutam, es que ellos no oyen razón, é que eles não ouvem a razão, es que ellos no escuchan advertencia, eles não escutam a advertência, ellos menosprecian a los demás. eles menosprezam a Y eso ya advertência. comienza a ser muy peligroso, E isso começa a ser muito perigoso, porque antes de la caída viene el orgullo. porque antes da queda vem o orgulho. Ahora muchas veces el orgullo está Agora, muitas vezes o orgulho está en un momento donde nosotros hemos llegado a cierto lugar como ustedes. em um momento quando nós chegamos a certo lugar, assim como os Y eso es una advertencia para nosotros. E isso é uma advertência para nós. Nosotros nunca vamos a llegar a un lugar Nós nunca chegaremos ao lugar donde lo sepamos todo, onde saibamos, donde lo conozcamos todo, onde conheçamos, donde nadie nos pueda enseñar, onde ninguém nos possa ensinar, donde nadie nos pueda advertir. onde ninguém nos possa advertir. Uno ve hasta en la vida del apóstol Pedro, uno ve hasta en la vida del apóstol Um Pedro, vê até a vida do apóstolo Pedro, que en un momento el apóstol Pedro se estaba desviando. que em um momento o apóstolo Pedro estava se desviando. Y Pablo en un momento de celo y también de amor, E Paulo, num momento de zelo e também de amor, reprendió a Pedro. ele repreendeu a Pedro. Hermano, y en la casa de Dios, Irmão, na casa de Deus, nosotros muchas veces somos ignorantes. nós muitas vezes somos ignorantes. Necesitamos sacerdotes Necessitamos que nos sacerdotes enseñen que nos ensinem hasta dónde podemos llegar até onde nós podemos y chegar hasta dónde no podemos e llegar. até onde não podemos ¿Qué chegar. nos corresponde hacer O que nos corresponde a y fazer qué no nos e corresponde? o que não nos corresponde. Porque nosotros tenemos un Señor Porque nós temos o y Senhor el Señor habla. e o Senhor tem falado. Y a veces nosotros pecamos E às vezes nós por pecamos una tremenda ignorancia, por uma tremenda ignorância, acompañado de un corazón orgulloso. acompanhada de um coração orgulhoso. Y eso es muy serio en la casa de Dios. Isso é muito sério na casa de Porque Deus. hay veces personas en la misma casa de Dios Porque às vezes as pessoas, mesmo na casa de Deus, comienzan a hacer las cosas como a ellos les parece. começam a fazer as coisas como bem lhes parece. Usted encuentra hoy miles de lugares Você encontra hoje milhares de que lugares dicen que son iglesias cristianas, que dizem ser igrejas cristãs, edificándose edificando-se bajo la visión de un pastor, debaixo da visão de um pastor, bajo el sueño de un pastor. debaixo do sonho de um Y pastor. usted comienza a examinar todo lo que se vive, Se você começa a examinar tudo que sus motivaciones, su seus enseñanza, ensinamentos, su práctica, suas práticas, y están totalmente alejados de las escrituras. estão totalmente distantes das Escrituras. Y usted le dice, pero eso no lo dicen las escrituras. Você os diz, mas isso não diz nas Escrituras. Y aparece
el síndrome de Usías, E aí aparece a síndrome de Uzias. la ira, Vem a ira, el orgullo, o orgulho, la arrogancia. a arrogância. Y por eso viene el juicio de Dios. E por isso vem o juízo de Deus. Porque una vez Usías se llenó de ira, Porque uma vez que Uzias se encheu se de llenó de ira, orgullo, se encheu de orgulho, Dios hirió, Deus o feriu. lo hirió con lepra. O feriu com lepra. Y él salió herido de la casa de E Dios. ele saiu ferido da casa de Deus. Hay, Saiu morto. hay personas que pueden ser heridas E há pessoas que podem ser feridas. porque tienen pecados Porque tem pecados inmorales, imorais, que tienen pecados tem pecados con el dinero. com dinheiro. Pero hay personas que pueden ser heridas Mas tem pessoas que podem ser feridas queriendo ofrecer incienso, querendo oferecer incenso, queriendo servir a Dios, querendo servir a Deus. mas en su ignorancia Mas em sua ignorância, y respetando la autoridad y el mandamiento que Jesús dejó en las Escrituras. desrespeitando a autoridade do mandamento que Jesus deixou nas Escrituras. Ahora, siempre que nosotros comenzamos a caminar un camino así, Agora, sempre que nós trilhamos um caminho como el esse, Señor siempre nos pone semáforos. o Senhor sempre nos coloca um alerta. Pero si usted es una persona orgullosa, Mas se você é uma pessoa orgulhosa, aún yo, ainda eu, no vamos a escuchar. não vamos escutar. El Señor nos guarda. O Senhor nos guarda. Porque este es el trasfondo Porque esse é o pano de fundo de la visión. da visão. ¿Por qué? Por quê? Hay muchas personas que no tienen visión de Cristo, Existem muitas pessoas que não têm visão de ni llegan a alcanzar el propósito por el cual han sido llamadas por Dios. nem chegam a alcançar o propósito pelo qual têm sido chamadas. Cuando comienzan el camino, Quando começam no caminho, quedan muertas, elas ficam mortas, quedan heridas por la lepra. ficam feridas pela lepra. ¿Fruto de qué? Fruto de quê? Ignorancia Da ignorância y orgullo. e do orgulho. Esas dos cosas van unidas de la mano. Esas cosas van juntas de la mano. Essas coisas andam de mãos dadas. A veces las personas, Às vezes as pessoas, cuando son ignorantes, quando são ignorantes, además de ser ignorantes, além de serem ignorantes, son orgullosas. são orgulhosas. Entonces debemos tener cuidado con eso. Nós devemos ter cuidado com Y isso. dice que inmediatamente le brotó la lepra en la cara. E diz que imediatamente brotou a lepra em sua Tuvo que face. salir de la casa E ele teve que sair da casa, porque el Señor lo había herido. porque o Senhor o havia ferido. Así volvamos a la visión de Isaías 6:1. Voltemos à visão de Isaías 6:1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, sentado sobre un trono alto y sublime, assentado sobre um alto e sublime trono, y sus faldas llenaban el templo. e o seu séquito enchia o templo. Ahora esto es muy interesante. Agora, isso é muito interessante. Él ve al Señor Ele vê o Senhor sentado en el trono, sentado no trono, pero ve que sus faldas llenan el templo. mas vê que suas vestes enchem o templo. Y eso es una visión muy importante, hermanos. E isso é uma visão muito importante. Pablo habla de la supremacía de Cristo, Paulo fala da supremacia de Cristo, pero también habla de Cristo como la plenitud. mas também fala de Cristo como a plenitude. ¿Qué es eso? Cristo como Señor, O que é isso? Cristo como Senhor, más sus faldas llenando el templo. mas suas vestes enchendo o templo. O la plenitud A plenitude de aquel que lo llena todo. daquele que enche. A veces nosotros tenemos una visión de Cristo como cabeza Às vezes nós temos uma visão de Cristo y como hablamos de cabeça. la autoridad de Cristo, Falamos da autoridade de mas Cristo, a veces no vemos que Cristo lo llena todo. mas às vezes não vemos que Cristo enche. Es una visión un poco contradictoria. É uma visão um pouco contraditória. Como decía un hermano, Como dizia o irmão, Pedro subió a la montaña, Pedro subiu ao monte, vio a Cristo en la viu montaña, a Cristo na glorificado, glorificado. pero esa visión de Cristo glorificado Mas essa visão de Cristo glorificado no quedó allá en la montaña. não ficou lá na montanha. Jesús bajó de la O montaña Senhor desceu da montanha para tratar las miserias de los hombres, para tratar das misérias, las enfermedades de los as hombres, enfermidades, para predicar el Evangelio para pregar o y Evangelho, para llenar la tierra de su para verdad. encher a terra da sua verdade. Entonces, por un lado tenemos la visión de Então, Cristo, por um lado, temos a visão de la Cristo, visión del Señor a glorificado, visão do Senhor glorificado. mas tenemos que tener la visión, Mas devemos ter a visão, una visión verdadera, uma visão verdadeira, que Él lo llena todo. de que Ele enche tudo. Amén. Y usted ve eso en el Nuevo Testamento, hermano. Você vê isso no Novo Testamento. Porque a veces nosotros decimos cosas así.
Porque às vezes nós temos coisas assim. Hermanos, Irmãos, lo esencial o essencial es Cristo y su autoridad. é Cristo e sua autoridade. ¿Para qué nos ponemos a hablar de Para familia? que nós possamos falar de família, ¿Para qué nos podemos hablar de ciertas para que cosas? possamos falar de certas Eso no es tan coisas. importante. Isso não é tão importante. Ahora cuando usted ve a Cristo, Agora, quando você vê a Cristo, por ejemplo en el libro de Efesios, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 1, Cristo en el eterno propósito de Dios. Cristo e o eterno propósito de Deus. Cuando usted va al capítulo 5, Mas você vai ao capítulo 5, usted ve a Cristo você vê a Cristo como la plenitud, como a plenitude, llenando enchendo a unos aspectos de nuestra vida familiar. a um dos aspectos de nossa vida familiar. Nosotros como esposos, Nós como maridos, nuestras esposas como mujeres idóneas, nossas esposas como mulheres idôneas, nuestro relacionamiento con nuestros hijos, nosso relacionamento com nossos filhos, Cristo llenándolo todo. Cristo enchendo tudo. Si nosotros hablamos de Cristo Se nós falamos de Cristo como nuestro Señor, como nosso Senhor, ¿saben qué dice Él? sabe o que diz? Él reclama autoridad sobre los cielos, Ele reclamou sua autoridade sobre os céus, sobre la tierra, sobre a terra sobre bajo la tierra. e debaixo da terra. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Que la intención del Padre Que a intenção do Pai es que Cristo lo llene todo é que Cristo encha tudo. en todos. E que Cristo seja tudo em todos. La plenitud. A plenitude. A veces nosotros tenemos Às vezes nós temos una visión limitada de Cristo. uma visão limitada de Cristo. El hermano J.C. Rice dice algo muy interesante. O irmão J.C. Ryle diz algo muito interessante. Cuando un árbol comienza a perder la vida, Quando alguém começa a perder a vida, quando uma árvore começa a perder sua vida, lo primero que se ve que se seca o primeiro que você percebe que seca son las hojas. são as suas folhas. Él ya está perdiendo la vida, Ela já está perdendo a vida, pero lo primero que se seca mas a primeira coisa que seca son las hojas. são suas folhas. Y él decía de eso, E ele dizia sobre isso, que cuando el cristianismo comienza a perder su unión con Cristo, que quando o cristianismo começa a perder sua união com Cristo, muchas veces la sequedad muitas vezes a secura comienza a verse en las hojas. começa nas folhas. Y él explicaba así, me pareció muy interesante. E ele explicava assim, pareceu muito interessante. A veces las cosas que para nosotros son menos importantes, Às vezes as coisas que para nós são menos importantes, que vemos menos la vida de Cristo, em que vemos menos a vida de Cristo, nos demuestra que hemos perdido la vida. nos demonstram que temos perdido a vida. Y eso en la práctica es muy verdadero. Isso é uma prática muito verdadeira. Por ejemplo, Por exemplo, cuando usted ve un cristiano quando você vê um cristão que tiene un trabajo secular, que tem um trabalho secular, él es un hermano, ele é um irmão, pero por ejemplo es incumplido en sus negocios, mas, por exemplo, tem cumprido seus negócios. es tramposo, Ele é es una persona que no es fiel en los negocios, uma pessoa infiel aos seus negócios. se compromete a hacer un trabajo, Ele se compromete em fazer um voy trabalho. a cobrarte tanto, Eu vou te cobrar me voy a tanto. demorar 5 días, Eu vou demorar 5 dias. aunque él sabe que no se va a demorar 5 días Ainda que ele saiba que não demorará 5 y dias. que tal vez el dinero que está diciendo es más de lo que debería E ganar, talvez esse dinheiro que ele está cobrando é mais do que deveria cobrar. pero él se acostumbra a vivir así. Mas ele se acostuma a viver assim. Esas son las hojas, Essas são as folhas su trabajo secular. do trabalho secular. Pero eso que decía el hermano J.C. Rice es cierto. Mas isso que o irmão J.C. Ryle dizia era certo. Cuando yo en las pequeñas cosas, Quando eu, nas pequenas como mi coisas, trabajo, como o meu trabalho, no manifiesto la vida de Cristo, não manifesto a vida de que Cristo, tengo una poca visión de la gloria de Cristo, é porque eu tenho pouca visão da glória de de Cristo, la autoridad de Cristo da autoridade de y de Cristo la palabra de Cristo. e da palavra de Cristo. Hermano, el cristianismo, Irmão, o cristianismo, su decadencia, a sua decadência, muchas veces no se ve muitas vezes não se vê en la predicación. na pregação. Muchas veces se ve Muitas vezes se vê en los aspectos más simples de la vida. nos aspectos mais simples da vida. Por ejemplo, Pablo habla a los siervos. Por exemplo, Paulo falou ao servo: ¿Cómo es usted como empleado? como você age como empregado? Usted respeta a su jefe, Você respeita o seu chefe? usted no murmura a su Você jefe, não murmura do seu usted chefe? cumple horarios, Você cumpre o seu horário? usted honra al Señor en eso. Você honra ao Senhor nisso?
Cristo llenándolo todo. É Cristo enchendo. Por ejemplo, usted como padre, Por exemplo, você como pai, usted tiene devocionales con sus hijos. você tem devocionais com seus filhos? Usted instruye las escrituras a sus hijos. Você instrui seus filhos nas escrituras? Usted disciplina a sus hijos. Você disciplina os seus Por filhos? ejemplo, usted como esposo, Por exemplo, você como marido, usted realmente ama a su mujer, você realmente ama a sua mulher? cuida a su mujer, Você cuida da sua mulher? santifica a su mujer con la Santifica a palabra. sua mulher com a palavra? Ahora, Agora, hermanos, irmãos, Cristo Cristo como nuestra visión, como nossa visão, pero Cristo llenándolo todo. mas Cristo enchendo tudo. Ahora póngase a pensar Agora ponha-se a pensar nuestros relacionamientos con otros cristianos. nossos relacionamentos com outros cristãos. ¿Usted ama a sus hermanos? Você ama os seus irmãos? ¿Está dispuesto a entregarse por sus hermanos? Você está disposto a se entregar pelos seus irmãos? ¿Está dispuesto a perdonar a sus hermanos? Você está disposto a perdoar seus irmãos? ¿Usted está dispuesto a ser paciente con sus hermanos? Você está disposto a ser paciente com seus ¿Usted irmãos? perdona a sus hermanos? Você perdoa os ¿O seus usted irmãos? murmura a sus hermanos? Ou você murmura dos seus ¿Usted no irmãos? perdona a sus hermanos? Você não perdoa os seus ¿Usted no irmãos? tiene misericordia? Você não tem misericórdia dos seus irmãos? A veces la visión de Cristo, Às vezes a visão de Cristo, la supuesta visión que nosotros tenemos, a suposta visão que nós temos, es una cuestión de montaña é uma questão de monte, más que no baja. mas que não desce. Pero el verdadero Rey de la Gloria, más el verdadero Rey Mas o de la verdadeiro Rei da Glória, sus vestiduras as suas vestes lo llenan todo. enchem tudo. Hablar que Cristo es el Señor Falar que Cristo é o Senhor y no vivir e não de viver una manera práctica de uma maneira prática es una contradicción, é uma contradição, es una esquizofrenia espiritual. é uma esquizofrenia espiritual. Yo conozco ciudades, hermano, Eu conheço cidades, no son pocas, e não são poucas, donde los hermanos onde os irmãos hablan de la autoridad de Cristo, falam da autoridade del de señorío Cristo, de Cristo, do senhorio de y Cristo, no son capaces de amarse e mutuamente. não são capazes de se amar mutuamente. Es una visión falsa, É uma visão es falsa, una esquizofrenia espiritual. é uma esquizofrenia Que los espiritual. que dicen que aman a Cristo Porque aqueles que dizem que amam a no se Cristo puedan amar unos a otros. No se puedan amar unos a não otros. podem amar uns aos outros. Son las hojas. São as folhas. A veces yo no le pongo tanto cuidado a los relacionamientos con otras personas. Então eu não coloco tanto cuidado no relacionamento com outras pessoas. Pero el Señor Mas o Senhor, sí pone cuidado de eso. sim, Ele tem cuidado com Él isso. dice algo así. Ele diz algo assim. Pedro dice así. Pedro diz assim: Maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. amem vossas esposas. Trátenlas con cuidado. Tratem-as com Como cuidado, vasos más frágiles. como vasos mais frágeis. No sea que vuestras oraciones tengan estorbo. Que as suas orações, para que suas orações não sejam impedidas. Entonces, por ejemplo, Então, por exemplo, yo me levanto se eu me levanto en un momento de descuido, num momento de descuido, yo grito a mi esposa, eu grito com a minha esposa, yo tengo una mala actitud con mi eu tenho esposa. uma má atitude com ela, Yo puedo salir, hermano. Yo puedo salir eu posso sair y salir a orar, a orar. pero el Señor, Mas o Senhor, que lo llena todo, que enche tudo, Él no va a escuchar mi oración, Ele não vai escutar minha oração. porque el Señor Porque o Senhor de la gloria, da glória, sus vestiduras as suas vestes lo llenan todo. enchem. Y eso nos transporta Isso nos transporta a tener una visión de Cristo, a ter uma visão de una Cristo, visión celestial, uma visão celestial. más la luz de la vida de Cristo A luz da vida de Cristo trae a Cristo traz a Cristo para todas las cosas. para todas as coisas. Y eso es una visión completa. Isso é uma visão completa. Por eso Pablo decía, yo no fui rebelde a la visión celestial. Por isso Paulo disse: eu não fui rebelde à visão ¿Qué celestial. quería decir eso? O que isso queria dizer? Él vio a Cristo Ele viu a Cristo, y vivió a Cristo ele viveu a Cristo, llenándolo todo. enchendo tudo. Su vida, Sua vida, su ministerio, seu ministério, todas las cosas. todas as Y coisas. nosotros no podemos ser rebeldes. Nós não podemos ser rebeldes. Pero ser rebelde a la visión celestial Porque ser rebeldes à visão celestial no es ser rebelde a una doctrina de un grupo cristiano.
cristiano. Não é ser rebelde à doutrina de um grupo cristão. Ser rebelde a la visión celestial Ser rebelde à visão es celestial revelarnos é nos revelar a Cristo glorificado, a Cristo glorificado, llenándolo todo. enchendo Todo, hermano. tudo, irmãos. No hay un aspecto Não há nenhum aspecto de la vida del hombre, da vida do de homem, la vida de la da iglesia, vida da igreja, que Cristo no quiera llenar. que Cristo não queira encher. Vamos a leer un pasaje, leamos los siguientes pasajes. Vamos ler as seguintes passagens. Dice en el verso 2, en el verso 3, dicen los querubines. En el verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. é o Senhor dos exércitos. Mire otra vez la frase. E olha outra vez a frase. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. Esto es muy interesante, hermano. Isso é muito interessante, Porque la gloria de Jehová, porque a glória de o Deus, la visión que tuvo Isaías de la gloria de a Jehová, visão que Isaías teve da glória de Deus, comienza en la gloria começa na y glória ¿dónde termina? e termina onde? Toda la tierra Toda a terra está llena de su gloria. está cheia de sua glória. O sea, todo. Ou seja, tudo. Cristo que llenándolo todo. Cristo enchendo a luz. Spurgeon decía, Spurgeon dizia, y yo no sé si de pronto con este comentario entré en un terreno difícil. Yo no sé si con este comentario entré en un terreno difícil. eu não sei se com esse comentário entrarei num terreno difícil. Decía Spurgeon, Dizia Spurgeon, en nuestros días em nossos dias, hablar de política y hablar de doctrina es extraño para muchos. falar de política e de doutrina é estranho para muitos. Pero por causa de eso, Mas por causa las disso, iglesias están llenas de falsos profetas as igrejas estão cheias de falsos y profetas nuestros gobiernos de hombres impíos. e nossos governos de homens ímpios. Y es lo interesante que decía Spurgeon. Olha que interessante que Spurgeon dizia. Por un lado, Por um lado, nosotros decimos, nós dizemos, hermano, no es tan importante la doctrina. irmãos, a doutrina não é tão importante, Por ejemplo, la iglesia está llena de herejes. mas a igreja está cheia de Y hereges. por otro lado, a veces nosotros decimos Por outro lado, às vezes nós dizemos que a veces nosotros tenemos una visión de Cristo que às vezes nós temos uma visão de Cristo solo en la iglesia. somente na igreja. Eso fue una herida terrible que tuvo la iglesia en la historia. Isso foi uma ferida terrível que a igreja teve. Los cristianos solo vivieron su cristianismo hacia adentro. Os cristãos só viveram o seu cristianismo Cuando éramos pra llamados a ser luz hacia el mundo. dentro. Quando nós fomos chamados a sermos luz no mundo. Una época de la historia Em uma época da história, comenzó a surgir una evolución, si se puede decir, começou a surgir uma evolução, se é que pode se dizer assim, del conocimiento do conhecimento y hubo un ataque muy certero contra la fe cristiana. e um ataque muito certeiro contra a fé cristã. Desde un ambiente académico De um ambiente acadêmico muy hostil contra los cristianos. muito hostil contra os cristãos. Y los cristianos de alguna manera se relegaron a la iglesia. E os cristãos, de alguma maneira, se refugiaram na igreja. Entonces se abandonó Então, eles abandonaram la educación, a educação, la ciencia a ciência y la política. e a política. Eso se dio en la historia de la iglesia. Você vê isso na história da igreja. Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? Los profesores cristianos Os professores ya no cristãos comenzaron a expresar su cristianismo en medio del ambiente de la educación. já começaram a não expressar sua fé no meio do ambiente educacional. Entonces, cosas como leer la Biblia, Então, coisas como ler a Bíblia, orar, orar, los principios de la moralidad os cristiana, princípios de que moralidade eran parte de la cristã, cultura, que eram parte da cultura, comenzaron a ponerse a un lado. começaram a ser colocados de lado. Comenzó a surgir un ateísmo militante. E começou a surgir um ateísmo Y militante. comenzaron a sacar a Dios Começaram a tirar Deus de la educación. da educação. Comenzaron a sacar a Dios de las leyes de las naciones. Começaram a tirar Deus das leis das nações. Comenzaron a bombardear a los hombres.
Começaram a bombardear os con las homens filosofías, com as con filosofias, rudimentos com os rudimentos de hombres malignos. de homens Y malignos. nosotros en la iglesia, E nós na igreja, callados. calados. Se nos olvida que el Señor reclama autoridad. Se nos olvida que el Señor reclama Nos autoridad esquecemos que o Senhor reclama sua autoridade sobre todas las cosas. sobre todas as coisas. Ahora, ¿eso por qué es importante? Agora, por que isso é importante? Porque a veces nosotros Porque às vezes nós perdemos la gloria del Señor llenándolo todo. perdemos a glória do Senhor enchendo tudo. Solo un ejemplo Só um exemplo, para que los hermanos me puedan entender. para que os irmãos me compreendam. Usted envía a su hijo a una clase, Você envia seu filho a uma aula, a uma escola, 5 años, 5 anos, clase de ciencias naturales, aula de ciências naturais. y él comienza a ver la creación. Y él comienza a ver la Ele creación. começa a ver a criação, Pero va a ser la creación enseñada por un hombre ateo. mas será o ensinamento da criação por um homem ateu. Todo surgió de una bomba, Tudo surgiu de uma una bomba, evolución, uma evolução, las cosas llegaron a ser as coisas de la surgiram do nada, nada, sin propósito. sem propósito algum. Y su hijo comienza a ver eso. O seu filho começa a aprender isso. Todo viene de la nada, Tudo vem do nada, sin propósito. sem propósito. Comienza a cogerle como que a la creación no le haya gracia. Começa a acreditar, assim, que a criação não tem graça. Y eso es muy importante, Isso é muito importante. porque a su hijo Porque o seu lo filho están adoctrinando. estão doutrinando o seu filho. Entonces usted comienza a ver que en las escrituras, Então você começa a ver nas escrituras. que David decía, Davi dizia: los cielos cuentan la gloria de sus manos. os céus expressam a glória de suas mãos. Miren lo interesante que decía David. Olha que interessante que Davi dizia. David veía en los cielos Davi via os céus, la revelación de Dios, a revelação de la gloria de Dios. a glória de Deus. Ahora un maestro cristiano, Agora um mestre bajo un cristão, sistema pagano, debaixo de no puede decirle a sus estudiantes não pode dizer aos seus estudantes que él puede mostrar la gloria de Dios que ele pode mostrar a glória de Deus en la creación, na criação, en el diseño perfecto e inteligente de Dios en todas las cosas. que há o desenho perfeito de Deus em todas as coisas. Y eso es muy serio, hermano, Isso é muito sério, porque esa serie de pensamientos porque essa série de que comienzan a pensamentos tener nuestros hijos que nossos filhos começam a ter, comienzan a crear una dualidad en sus mentes. começa a criar uma dualidade em suas mentes. Una cosa le enseña el papá cristiano Porque uma coisa é o pai y cristão otra cosa le enseña la filosofía y el rudimento de este mundo. e outra coisa é o que ensina a filosofia a respeito dos rudimentos desse mundo. Entonces nosotros perdimos Nós perdemos a Dios a Deus en la creación, La creación, en la educación, na educação. y nuestros hijos están siendo adoctrinados Os nossos filhos estão sendo como doutrinados ateos, como ateus, filósofos, Filósofos. agnósticos. agnósticos. Y eso es serio, Isso é sério. porque cuando él llega a la universidad, Porque quando ele chegar na universidade, si su mente ha sido corrompida, sua mente se corrompeu, su fe va a ser destruida. sua fé será Por eso destruída. muchos de nuestros hijos Por isso, muitos de nossos filhos se relacionan con doctrinas, se relacionam com doutrinas, filosofías de filosofias izquierda, de esquerda, ateísta, ateísta, cosas extrañas. coisas estranhas. ¿Por qué? Por quê? Porque yo pienso que como cristiano, Porque eu penso que como mi cristão, fe cristiana a minha fé no tiene cristã nada que ver con la educación. não tem nada a ver com educação. Así con una serie de cosas, Assim como uma série de outras por coisas. ejemplo la política. Por exemplo, a política. Imagínense, Imagine, naciones como Estados Unidos, nações como os Estados Unidos que fueron fundadas por cristianos, foram fundadas por cristãos, puritanos, puritanos. que los primeros decretos de la nación Que os primeiros decretos das nações era imprimir Biblias, eram imprimir Bíblias. porque los presidentes primeros Porque os primeiros presidentes consideraban que una nación no puede ser gobernada sin la palabra de Dios. consideravam que uma nação não pode ser governada sem a palavra de Deus. Ahora tenemos un ateísmo militante Agora temos um ateísmo militante que nos dice que nosotros como cristianos que nos diz que nós, como no cristãos, podemos intervenir allí. não podemos intervir ali. Entonces se promueven leyes Então se promovem leis contra la fe, contra a fé, que son leyes que são que leis tienen la intención de pervertir a las que personas, têm a intenção de perverter que as tienen la pessoas, intención de desmoralizar las que naciones, têm a intenção de desmoralizar as quitar la nações, moral cristiana. tirar a moral cristã. Y los cristianos dicen, E os cristãos dizem: eso no tiene que ver con nosotros. isso não tem nada a ver conosco.
Hermanos, la gloria del Señor, Irmãos, a glória do Senhor, Cristo Señor, Cristo, Senhor, reclama todas las cosas. reclama todas as Y coisas. la iglesia cuando era genuina, E a igreja, quando era genuína, cuando tenía una visión completa de Cristo, como tinha uma visão completa de ella Cristo, era militante en todos los aspectos. ela era militante em todos, Ella era luz en todos los ela aspectos. era luz em todos Cuando os usted aspectos. mira la historia de la iglesia, Quando você olha para a história da la igreja, iglesia tuvo efecto positivo en todos los aspectos de la vida del hombre. a igreja teve aspectos positivos em todos as La áreas. iglesia fue la que trajo la libertad a la esclavitud. La iglesia fue la que trajo la libertad a la A esclavitud. igreja foi a que trouxe a liberdade da escravidão. La iglesia fue la que dignificó a la mujer. A igreja foi quem dignificou. Todas las escuelas comenzaron con los cristianos, Todas as escolas começaram com los cristãos, hospitales, os hospitais, las as universidades. universidades. Todo comenzó con la iglesia. Tudo começou com a igreja. Porque, ¿qué pasaba en estos tiempos? Porque o que acontecia nesses tempos? Que los cristianos tenían una visión completa de la autoridad de Cristo. Que os cristãos tinham uma visão completa da autoridade de Cristo. Cristo llenándolo, Cristo enchendo tudo. como dice ahí, Como diz aí. Jehová de los ejércitos, Senhor dos exércitos. toda la tierra está llena de su amor. Toda a terra está cheia da sua glória. Entonces nosotros tenemos que tener una visión de Cristo Então nós temos que ter uma visão de Cristo como Él la supremacía, como Ele na como supremacia, Él el Señor, como Ele como Senhor, más como Él llenándolo todo. mas como Ele enchendo tudo. Si quieren podemos ir al Evangelio, la epístola de Pablo a los Efesios para ir terminando. Podemos ler para terminar a epístola de Paulo aos Efésios, Ahí en el capítulo 1. capítulo 1. Dice, verso 19. Versículo 19. Y la cual superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, según la operación del poder de su fuerza, segundo a operação da força do seu poder, la cual operó en Cristo, que manifestou em Cristo, resucitándole de los muertos ressuscitando dos y mortos sentándole a la diestra en los lugares celestiales. e pondo à sua direita nos céus. Ahí es Cristo glorificado. Aí é Cristo glorificado. Mire lo que dice Pablo. E olha o que Paulo disse: Sobre todo principado acima de todo principado y autoridad e poder, y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, no solo en este siglo, não somente neste século, sino también en el venidero. mas também no vindouro. O sea, Cristo fue puesto sobre todas las Ou cosas. seja, Cristo foi posto sobre todas as coisas. Claro, plenamente en el venidero, Claro, plenamente no vindouro. pero también dice ahí que en este siglo. Mas também diz aí que neste Y século. dice, y sometió todas las cosas E diz que sujeitou todas as coisas bajo sus pies. debaixo de seus O pés. sea que la voluntad del Padre es que todas las cosas Então a vontade do Pai é que todas as coisas estén bajo sus pies. estejam debaixo de seus Y lo pés. dio por cabeza E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, sobre la iglesia. sobre a igreja. Ahora eso es bien interesante, hermano. Agora isso é bem interessante, Porque nosotros podemos hablar de otros aspectos. porque nós podemos falar de outros Yo aspectos. quiero hablarles mucho de otros aspectos. Podemos falar muito sobre outros aspectos. Por ejemplo, nosotros estamos hablando mucho sobre educación cristiana. Por exemplo, estamos falando muito sobre educação cristã. Ahora, pero Agora, porém, si la autoridad de Cristo se a autoridade de Cristo no está primeramente en su iglesia, não está primeiramente em sua igreja, no va a llegar a otros aspectos. não chegará a outros aspectos.
Todo comienza por la casa. Tudo começa pela casa. Si no tenemos una casa ordenada, Se não temos uma casa si ordenada, la iglesia del Señor no está bajo el señorío de Jesús, se a igreja do Senhor não está debaixo do senhorio de su Jesus, testimonio va a ser muy frágil. seu testemunho será muito fraco. Casi todos los aspectos de la vida del individuo Quase todos os aspectos da vida do indivíduo serán débiles serão débeis si la vida de la iglesia se a vida da igreja no conoce la plenitud de Cristo. não conhecem a plenitude de Cristo. Dice él, la cual es su cuerpo, Diz aí, a qual é o seu corpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Hermanos, y para ir terminando, Irmãos, para ir terminando, como lo vimos en la visión de Isaías como vimos na visão de Isaías, y en el juicio de Usías, no juízo de Uzias, la casa del Señor, a casa do Senhor, todos los aspectos de la casa del Señor todos os aspectos da casa do Senhor tienen que ver con Cristo. têm a ver com Cristo. Es donde la iglesia toma un lugar muy importante. É aí onde a igreja ocupa um lugar muito importante. Y el Señor nos abra los ojos Que o Senhor abra os nossos olhos, para que podamos ver a Cristo para que possamos ver Cristo en todas las cosas em todas as que coisas tienen que ver con su iglesia, que tem a ver com sua igreja. cómo nos reunimos, Como nos reunimos, que oramos, como oramos, que cantamos, o que cantamos, que predicamos, o que pregamos, quién debe predicar, quem deve cuál es el pregar, papel del hombre, qual é o papel do cuál es homem, el papel de la mujer, qual é o papel da la mulher, autoridad de la iglesia, autoridade da la base de igreja, nuestra a reunión, base de nossas cómo reuniões recogemos las ofrendas. e até como recolhemos as ofertas. Eso es parte de la plenitud de Cristo. Isso faz parte da plenitude de Y el Cristo. Señor nos libre Que o Senhor nos de livre tener la actitud de Usías de ter a atitude de y la Uzias ignorancia de Usías. e a ignorância de Nosotros Uzias. debemos conocer las Escrituras Nós devemos conhecer as Escrituras para saber cómo conducirnos en la casa del para Señor, saber como nos conduzirmos na casa para no do ser Senhor, orgullosos, para não sermos orgulhosos para que Cristo pueda reinar y su palabra en medio de nosotros. e para que Cristo possa reinar em sua palavra em nosso meio. Amén, hermanos. Amém? Me alegra haberles conocido, hermanos. Estou feliz de tê-los conhecido. Estos fin de semana fue un fin de semana bien pesado. Foi um final de semana bem intenso. Mas gracias al Señor que nos permitió venir. Mas graças ao Senhor que nos permitiu este momento. Amém. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar. Padre, te damos gracias, Señor, Senhor, te damos graças por estar reunidos, por essa reunião, por este tiempo, por esse tempo, por nuestros por hermanos. nossos irmãos. Señor, que tú seas ayudándoles en todo, Senhor, que tu esteja ajudando-nos em tudo. que tú seas guiándoles en todo, Que tu esteja guiando-nos em tudo. que tú seas glorificándoles en todo. Que tu esteja sendo glorificado em tudo. Enséñanos, Señor, Ensina-nos, Senhor, cómo debemos conducirnos en tu casa como devemos nos conduzir em tua casa. y enséñanos, Señor, E ensina-nos, Senhor, a ver tu gloria a ver a tua glória, llenando todas las cosas, enchendo todas as a coisas. ver tu gloria, A ver Señor, tua glória, Senhor, tu señorío teu senhorio y tu plenitud, e Señor, tua plenitude, Senhor, en todas las cosas. em todas as coisas. Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém. Amén, hermanos. La paz del Señor.